A paz do Senhor para vocês, meus irmãos, ouvintes da Palavra de Deus, meus amigos. É um prazer estar aqui novamente gravando esse vídeo, a leitura da Palavra. Hoje nós vamos ler o capítulo 3 de Atos, né? Vamos estudar ele, Que o Senhor nos ajude, que nos abençoe, nos dê sabedoria, discernimento. E nós vamos orar agora para que o Senhor esteja conosco. Amém? Vamos fechar os nossos olhos e vamos nos assentar nos pés do Senhor Jesus e vamos entregar nossa vida na mão dele. Vamos descansar no Senhor. Amém? Agora é um momento do dia em que a gente deixa tudo para ficar com o Senhor. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai que estás nos céus, na terra, no coração daquele que faz a sua vontade. No nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui diante de Ti, Papai. E te agradecemos por mais um dia de vida, por mais essa oportunidade santa de falar com o Senhor. Nós te engrandecemos, te louvamos, te bendizemos por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor vai fazer. Senhor, te agradecemos pelo perdão dos nossos pecados, pela Tua misericórdia, pelo sangue de Jesus derramado lá na cruz do Calvário, em amor das nossas almas. Senhor, nós vamos estudar a Tua palavra agora. E eu te convido, Senhor, para que o Senhor esteja conosco, nos ensinando, nos capacitando, nos dando revelações, discernimento. Ô Espírito Santo, o Senhor tem toda a liberdade. Trabalha na nossa mente, no nosso coração, em tudo que nós precisarmos, nos ajuda, nos transforma, nos faz segundo a Tua vontade. Trabalha toda a Tua vontade na nossa vida, Espírito de Deus. Senhor, nós queremos Te apresentar agora cada família aonde está chegando esse vídeo, cada ouvido que está ouvindo esta oração. Oh Senhor, nós cremos no Teu poder, nós cremos no poder do Teu Espírito Santo de transformar. Oh Senhor, que o Teu Espírito Santo agora chegue em cada casa, em cada lugar e vai operando maravilhas, Papai. Alcança cada família, cada ser amado de cada família, nossa parentela, Pai, visita nesse momento. Eu quero orar pela vida da Sofia, lá naquele hospital, na UTI lá, Senhor. Ô, Papai do céu, passa a Tua unção de cura sobre aquela criança. Senhor, nós estamos batendo na Tua porta sem cessar, todo dia, porque está escrito na Tua palavra que aquele que bate, abrir-se-vos-á. Aquele que pede, recebe. O Senhor Jesus, quando estava aqui na terra, quando Ele foi nos ensinar a permanecer firme na oração e perseverar, o Senhor falou daquela mulher que batia na porta do juiz todo dia para Ele resolver a causa dela. Senhor, nessa manhã nós estamos batendo na Tua porta mais uma vez por causa da Sofia, por causa da Débora. Ô Senhor, ontem eu fiquei lá no hospital com meu sogro, lá naquela UTI, é muito triste, Senhor. A gente não tem lugar para sentar, é muito cansativo. Aquela mãe já está lá com aquela criança, Senhor. Já tem mais de 15 dias, Senhor. Tem 1 mês e meio, desde agosto ela está lá com aquela criança. E agora aquela criança piorou muito, Senhor. Mas o Senhor tem poder, Senhor, de curar aquela criança. Basta uma palavra e a Sofia será curada, Papai. Em nome de Jesus, cura aquela pancreatite dela, Papai. Em nome de Jesus, nós já estamos Te louvando porque aquela massa já sumiu. Falta curar essa pancreatite. Falta aumentar a imunidade dela. Injeta Teu sangue no sangue dela, Senhor Jesus. Nós Te pedimos nessa manhã. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, esteja com ela, com a Débora, esteja abençoando a família dela, a Lana, que está longe da mãe, Os avós,
Em nome de Jesus, é muito triste, Senhor. Abençoa meu sogro também, que está lá no hospital municipal, Senhor, no leito 145. Visita ele nesse momento. Visita as pessoas enfermas, daquelas que estão ouvindo agora. Afofa a cama delas, ó Deus. Em nome de Jesus, fortalece os acompanhantes, Senhor. Em nome de Jesus. Nós oramos e te pedimos, ó Deus. Apresentamos também a vida da Bernadette na palma das tuas mãos. O Senhor conhece a necessidade dela, papai. A irmã Carla também, Senhor. Lá, Senhor, em Piracanjuba, o Senhor conhece a necessidade dela, do irmão Tchãozinho, Senhor. Visita eles, Pai, em nome do Senhor Jesus. Esteja conosco agora, papai, na leitura dessa palavra. Senta conosco, Senhor. Pai, Filho e Espírito Santo, esteja conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Então, hoje eu fiz uma oração mais longa, porque o Atos 3 é menor, tá? Só tem 26 versículos, aí a gente vai conseguir estudar mais rápido, amém? Então, a gente ficou mais um pouquinho aos pés do Senhor, falando com Ele. Então, hoje nós vamos ler o capítulo 3 de Atos, vamos ler com a ajuda de Deus e a proteção do teu Santo Espírito. Aqui está assim o título, a primeira parte: Pedro cura um mendigo aleijado. Depois está: Pedro anuncia as boas novas no templo. Então vamos começar no versículo 1, amém? Certo dia, por volta das 3 da tarde, Pedro e João foram ao templo orar. Um homem aleijado de nascença estava sendo carregado todos os dias. Estava sendo carregado. Todos os dias ele era colocado ao lado da porta chamada Formosa, para pedir esmola a quem entrasse no templo. Quando ele viu que Pedro e João iam entrar, pediu-lhes dinheiro. Pedro e João se voltaram para ele. Olhem para nós, disse Pedro. O homem fixou o olhar neles, esperando receber alguma esmola. Pedro, no entanto, disse: Não tenho prata, nem ouro, mas eu lhe dou o que eu tenho. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta-se e ande. Então, Pedro segurou o aleijado pela mão e ajudou a levantar-se. No mesmo instante, os pés e os tornozelos do homem foram curados e fortalecidos. De um salto, ele se levantou e começou a andar. Em seguida, caminhando, saltando e louvando a Deus, entrou no templo com eles. Glória a Deus, né, gente? Quando o viram caminhar e ouviram louvar a Deus, todos perceberam que era o mesmo mendigo que tantas vezes tinham visto à porta de Formosa. Ficaram perplexos, admirados, correram todos para o pórtico de Salomão, onde o homem permanecia com Pedro e João e não se afastavam deles. Pedro, percebendo o que ocorria, dirigiu-se à multidão. Povo de Israel, por que ficam surpresos com isso? Disse ele. Por que olham para nós como se nós tivéssemos feito esse homem andar por nosso próprio poder ou devoção? Pois foi o Deus de Abraão, o de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos antepassados, quem glorificou seu servo Jesus, a quem vocês traíram e rejeitaram diante de Pilatos, apesar de ele ter decidido soltá-lo. Vocês rejeitaram o santo e justo, e em seu lugar exigiram que um assassino fosse liberto. Mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos. E nós somos testemunhas deste fato. Pela fé no nome de Jesus, este homem que vocês veem e conhecem foi curado. A fé no nome de Jesus curou diante dos seus olhos. Irmãos, se vocês e seus líderes agiram por ignorância, mas Deus assim cumpriu o que todos os profetas haviam predito acerca do Cristo, que era necessário ele sofrer essas coisas. Agora,
Arrependam-se e voltem-se para Deus, para que seus pecados sejam apagados. Então, da presença do Senhor virão tempos de renovação, e ele enviará novamente Jesus, o Cristo, que lhes foi designado, pois ele deve permanecer no céu até o tempo da restauração final e de todas as coisas. Conforme Deus prometeu há muito tempo, por meio dos santos profetas, Moisés disse: o Senhor, seu Deus, levantará para vocês um profeta como eu, do meio do seu povo. Ouça com atenção tudo que ele lhes disser. Quem não der ouvidos a este profeta será eliminado do meio do povo. A começar por Samuel, todos os profetas falaram sobre o que está acontecendo hoje. Vocês são descendentes desses profetas e estão incluídos na aliança que Deus fez com seus antepassados ao dizer a Abraão, por meio de sua descendência, todas as famílias serão abençoadas. Quando Deus ressuscitou seu servo, ele o enviou primeiro a vocês, o povo de Israel, para abençoá-los, fazendo cada um de vocês se afastar dos caminhos pecaminosos. Amém? Então, nós vamos parar por aqui hoje. Nós vamos ler só o capítulo 3. Gente, a palavra do Senhor é muito gloriosa. Eu não canso de pensar como o Senhor é poderoso, né? Aqui, ó, quando Pedro, vocês lembram que nós falamos disso ontem, que mesmo eles sendo cristãos, convertidos, crendo em Jesus Cristo, eles iam no templo, nas sinagogas, orar. Eles iam orar, eles seguiam a lei judaica, sabe? Eram os judeus, os fariseus, os estudiosos das leis, que não aceitaram Jesus, que não aceitavam, sabe? Mas eles continuavam indo lá para ouvir a palavra de Deus ser lida. Porque, como eu já falei para vocês, não era todo mundo que tinha o Velho Testamento, as palavras, né? Eles falavam... eu esqueci o nome, mas eles falavam o nome lá do papel que eles escreviam, que era enrolar, os pergaminhos. Eles iam lá porque a Bíblia era em pergaminhos e elas tinham nos templos. Então, só lá que eram lidos, entenderam? E mesmo assim, eles decoravam, hein? Olha o esforço deles, né? Então, aí, né, os judeus observavam 3 momentos para oração. 9 horas da manhã, 3 horas da tarde e no anoitecer no pôr do sol. Nesses 3 momentos, os judeus, os gentis devotos que criam em Deus, iam ao templo para orar. Hoje em dia a gente acha difícil 1 vez, 2 vezes por semana, 1 vez na semana. Acha difícil demais ir na igreja. Ainda mais ir lá só para orar, que nem toda vez era lida a palavra. Pelo que eu entendia, a palavra era lida no sábado, no sabate, né? Que era lida, né? Indo ao templo, eles encontrou lá na porta de Formosa aquele coxo, né? Então, vocês imaginam aquele coxo sentado lá aquele tempo todo. De repente, ele se depara com Pedro e João. Ele pede esmola para eles, estende a mão. Aí eles falam para ele: olhe para nós, né? Imagina ele olhando, né? As mãos estendidas assim, esperando receber algo. Mas o Senhor, naquela manhã, naquele dia, 9 horas da manhã, ele marcou um encontro com aquele homem. E eles falaram: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. O que ele deu para ele? Jesus Cristo, aleluia! E Jesus Cristo é aquele que levantou aquele homem. Irmãos, eu vou contar para vocês um milagre que eu assisti também, sabe? Quando, o dia que o Senhor me selou com a promessa do Espírito Santo, sabe? Quando eu batizei, há 39 anos atrás, teve um culto muito maravilhoso na igreja. E o irmão que estava pregando, nesse dia, o Senhor me deu 2 dons. O Senhor me deu o dom da visão e me selou com a promessa do Espírito Santo. Então,
Para me voltar atrás para me contar para vocês o milagre, tinha uma irmã que a gente era muito amiga, e tem muitos anos que eu nem vejo ela, né? Porque a gente mudou, casou, você ficou longe uma da outra. E casou não, porque ela já tinha casado, né? Ela ganhou neném, ela estava grávida. E ela deu à luz. E ela deu eclâmpsia. E na hora lá da anestesia, aconteceu alguma coisa com essa anestesia, eu só sei que ela ficou com paralisia, da cintura para baixo. E a Jussara não andava. E aí eu mesma era uma que ia lá ajudar ela a tomar banho, dar banho, empurrava a cadeira de roda pro banheiro, dava banho, trocava de roupa, trocava a cama dela. E ela ficou assim muito tempo, gente. E nesse dia que tinha o culto, então tinha busca de dons, era busca de dons que tinha na igreja, sabe? Busca de poder. E o irmão começou a pregar o culto, uma palavra muito maravilhosa. E o que aconteceu? Quando ele começou a pregar, ele falou que o Senhor estava ali e ele estava com línguas, ele estava com muitos dons para distribuir para a igreja. E naquela hora, antes de eu ser selada com a promessa, eu fiquei olhando para aquele homem que estava pregando a palavra, o irmão Ninico, e o que aconteceu? Eu não via ele, eu via assim parecendo sabe aqueles homens antigos lá da realeza, que vestia aquelas roupas, aqueles paletó grandão, que tinha aqueles cabelos brancos, assim, enroladinhos, assim, parecendo aqueles juízes. Eu vi aquele homem daquele jeito, vestido daquele jeito. E ele começou a orar e fazer assim, ó, e falar assim, que é poder do Senhor, que o Senhor ia derramar os dons. Eu vi saindo fogo da mão dele. E do púlpito até lá em cima do relógio da igreja, eu vi como se tivesse uma rua, uma ponte de fogo, sabe? E em cima dessa ponte de fogo, aquele tanto de pessoas que eu não vi o rosto, tocando instrumento, um tocava harpa, o outro tocava violino, o outro tocava outro instrumento, e quando eles faziam assim, ó, aonde caía, onde que a mão deles dava, saía fogo e a pessoa começava a falar em línguas. E o Senhor me visitou tanto aquele dia, eu falei tanto em línguas, que a minha roupa, eu não esqueço disso, eu tava com um vestido verde bem escuro, eu transpirei tanto que pingava a água do vestido assim, ó, em volta de mim, sabe? E eu terminou o culto e a irmã Jussara não foi no culto, e ela morava de frente à igreja. E como ela estava muito enferma, o irmão não queria falar para todo mundo que ia visitar ela, porque ele ficou com medo da multidão que acompanhava ele, né? Aí ele falou comigo, porque eu estava cuidando dela, e eu não parava de falar em língua não, gente. Eu falava em língua sem parar, e ele falou assim, irmã Regiane, a gente está querendo visitar a irmã Jussara, vai na frente. Aí eu fui, preparei ela, ajeitei ela, sentei ela na cama, pus um véu na cabeça dela, porque eu congregava na congregação. E o que aconteceu? Irmãos, quando chegou lá, que ele entrou, foi que todo mundo foi atrás dele, né? Porque sabia que aconteceu um milagre. Aquela noite o poder de Deus estava visivelmente visível. E ele chegou lá e começou a orar, e ele falou essa parte aqui do Pedro, sabe? Que o Pedro falou para aquele coxo. Ele falou para ela, irmã Jussara, eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu lhe dou. Em nome de Jesus, ô Nazareno, levanta dessa cama e anda. Irmãos, naquele momento, o fogo desceu sobre aquela irmã e ela começou a falar em línguas. E o Senhor começou a visitar ela, ela fez assim com a coxa, assim, ó, que ela estava coberta, e levantou dessa cama e saiu andando assim, falando em língua. Onde ela ia passando, todo mundo ia sentindo a presença de Deus, aleluia. Todo mundo sentindo a presença de Deus. Eu vi esse milagre com os meus olhos, aleluia. E esse mesmo Jesus, essa mesma presença, essa presença, ela está à nossa disposição. Então, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu lhe dou, em nome do Senhor Jesus, o Nazareno. Seja salvo, seja convertido, que o amor do Senhor possa tocar teu coração nessa manhã, que a presença de Deus possa tocar a vida da Sofia agora, e ela ser curada no nome do Senhor Jesus, amém?
Amém? Gente, nós estamos estudando a palavra de Deus, mas o Senhor me trouxe esse testemunho que eu vivi, porque testemunho é a coisa que a gente viu, e eu vi o Senhor fazer essa obra. O Senhor, eu vi muitas obras maravilhosas no meu tempo que eu estou servindo a Deus. Eu vi a irmã Nina descer na cadeira de roda dentro da piscina para ser batizada e sair andando e pulando e falando em línguas. Eu vi com os meus olhos. E o Senhor tem poder de fazer isso na nossa vida. Mas a gente só confia em médico, em farmácia, nos outros. Vamos confiar naquele que deu a vida por nós, naquele que venceu a morte, aquele que está à nossa disposição nesse momento. Amém? Confia no Senhor, confia no Senhor. Vocês viram aqui quando aquele povo olhou para Pedro e começou a perguntar, ele falou assim, eu não sei por que vocês estão escandalizados. Jesus andou aqui, falou de onde que Jesus vinha, falou dos profetas que profetizaram a vinda de Jesus desde Moisés e foi vindo Samuel e Davi, e depois Isaías, Ezequiel profetizando, Joel profetizando, falando da vinda de Jesus. Mas a soberba, mas o poder desse mundo, a vontade de ser importante, as posições sociais, o dinheiro, a ganância, cegaram aquele povo. E não está diferente conosco hoje, não. As pessoas estão cegas por dinheiro, por poder. Mas saibam que esse poder, esse dinheiro, esse ouro, que a gente luta, briga tanto para ter, lá no céu nós vamos pisar nele, nós vamos andar em ruas de ouro. As portas da cidade são pérolas preciosas, gente. E a gente vai ter tudo isso, ainda vai estar morando com Cristo. Não vai precisar de pagar energia no final do mês, porque o Cristo é a própria luz que vai iluminar aquele lugar, que vai iluminar nossas vidas. E a gente querendo pegar desse mundo. Há um mundo desse, que as pessoas ficam puxando o tapete, que não creem mais nada. Acorde, acorde. Desperta, tu que dormes, porque o Senhor quer te salvar, o Senhor quer mudar a sua vida, amém? E Pedro pregou naquele lugar, e amanhã, no capítulo que a gente vai ler, no capítulo 4, sabe? A gente vai ver o que vai acontecer. Amanhã nós vamos falar do momento mais poderoso que eu acho que tem na palavra de Deus, que é lá no versículo 23 ao 31. Em vez deles pedir para o Senhor libertar eles da luta, da perseguição, eles pedem força e coragem para o Senhor, para eles enfrentar as provas. E é isso que nós precisamos. Amém? Então, esse é o estudo dessa palavra que nós vamos fazer hoje, essa palavra que eu dei para vocês, né? Então, aí outra coisa, aqueles horários lá que eles iam orar, nós precisamos aprender isso. Orar 3 vezes no dia, buscar a presença de Deus, nos fortalecer. Porque se o nosso espírito estiver forte, sabe? A nossa carne acompanha. Nós temos que pisar na nossa carne, colocar a nossa carne debaixo dos nossos pés. E entregar a nossa vida para o Senhor Jesus. Deixar Ele cuidar de nós. Descansar no Senhor. Amém? Então, irmãos, vou terminar esse estudo hoje. Eu oro para que o Senhor possa ter falado com você poderosamente. Que a palavra do Senhor possa ter te tocado. Vai servir o Senhor. Vai para a casa do Senhor. O Senhor tem uma bênção. O Senhor, quando Ele revelou, quando Salomão fez o templo, ele orou a Deus e falou, Senhor, abençoa esse lugar. Olha para vocês verem, o templo, tanto que o templo de Jerusalém era importante, que ele falou, Senhor, todas as pessoas que virar para o lado do templo e orar a Deus, ouça a oração deles. Então, a igreja que você congrega, a sua comum, é um lugar poderoso. Lá o Senhor ordena a bênção. Para a sua vida, é lá que o Senhor vai falar com você, vai responder as suas orações, vai responder as suas necessidades. É lá que você vai ouvir o Senhor usar outra pessoa para falar com você. Amém? Vamos nos reunir hoje à noite.
às 7 horas, tem um culto aqui na nossa igreja. Das 7 às 7h30 é culto de oração. E das 7h30 até as 8h30 é o ensino da palavra de Deus. Como que a gente vai viver aqui nessa terra? Então eu te convido, se você puder, estar conosco, viu? Igreja Cristã Salva Vidas, na Avenida Judá 618. Eu sou a Rejane, diaconisa de lá há muitos anos. E eu conto com você. E se você não puder ir, vai na igreja que você congrega. Vai orar, vai buscar a presença de Deus. Amém? Fica com Deus, a paz do Senhor Jesus. Até amanhã. Deus te abençoe poderosamente. Não esquece de curtir e de passar para outras pessoas. Amém? Se inscreva. Fica com Deus. Paz do Senhor.